Vamos olhar para a palavra de Deus um pouquinho agora? Sei que o Gabi acabou de falar sobre lutas, falou sobre tribulações e sobre como Deus nos ajuda nas nossas tribulações. Mas existem momentos mais perigosos para o cristão do que os momentos de tribulação. Sabe quais são esses momentos? Os momentos de paz, de tranquilidade, de segurança e de prosperidade. Os momentos mais perigosos que o cristão pode passar na vida dele é quando tudo está dando certo. É quando tudo está indo bem. Hoje nós vamos olhar a história de um grupo de pessoas em que tudo estava dando certo. Tudo ia muito bem. Eles estavam felizes porque as coisas iam bem. Mas é justamente isso que Deus critica neles. Quando é que tudo pode ir bem? Quando é que tudo pode dar certo e a gente pode estar pecando? Você já parou para pensar nisso? Pare para pensar hoje à noite. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo tempo que nós temos aqui de aprender da Tua Palavra, de olhar um pouco mais para a verdade do Senhor, para olhar um pouco mais para aquilo que o Senhor gostaria que nós soubéssemos acerca de quem Tu és e do que o Senhor quer para as nossas vidas. Então eu peço a Deus que a presença do Teu Espírito se faça aqui e que, guiados pelo Espírito do Senhor, nós possamos entender melhor a Tua vontade e praticá-la. O meu pedido a Deus é que o Senhor nos leve a viver vidas que glorificam o Senhor, vidas que exaltam o Teu nome. E eu peço que o Senhor nos ajude nisso, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou contar para você hoje a história de um povo. Não, na verdade, não é de um indivíduo. Deixa eu ver se eu só ligo isso aqui, porque senão eu não consigo ler aqui. A história de um povo. A fé de quem não precisa de nada. Que fé tem alguém que não precisa de nada? E para que serve a fé se você já tem tudo? Se está tudo bem, se está paz na sua vida. Nós vamos hoje olhar a história de uma pequena comunidade, numa pequena cidade da Grécia, no 1º século depois de Cristo. Uma comunidade que tinha por sua maioria cristãos. Havia uma igreja ali, uma igreja próspera, uma igreja boa. Essa cidade, ela era muito famosa por vários motivos. Um dos motivos da fama dessa cidade é que era uma cidade extremamente rica. Já já nós vamos ver por que ela era rica. Talvez não tenha nada a ver com Deus, não é? Porque às vezes a gente faz essa relação, é natural para nós. A riqueza tem a ver com a bênção de Deus. Muitas pessoas fazem essa ponte. Se é uma igreja grande, se é rico, se está tudo em paz, se está tudo tranquilo, se está tudo indo bem, Deus está no negócio. Essa é a nossa tendência natural, pensar que paz, prosperidade, riqueza é sinal da bênção de Deus. E essa comunidade era uma comunidade que vivia uma situação assim. No ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto em toda a região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor é essa região aqui, ó. Você pode ver ali no mapa. Essa é a região da Ásia Menor. Um pedacinho, uma pontinha da Ásia entrando já no continente europeu. Hoje isso é o país que nós conhecemos como Turquia. E haviam várias cidades e várias comunidades ali naquela região. Mas no ano 60 houve um grande terremoto que destruiu cidades completamente. Morreram milhares de pessoas. Se um dia você for na Turquia e for passear na região da Frígia, que é onde ficava essa cidade, na região da Frígia, que era um tipo de estado lá dos estados gregos, né, e romanos daquela época. Se você um dia for lá na Frígia, você vai ver um monte de cidades que tem mais cemitérios do que casas, por causa desse terremoto que houve. Algumas cidades nunca mais voltaram a ser reconstruídas, elas acabaram, mas essa cidade não. Essa cidade ela era tão famosa e ela era tão rica e tão poderosa que ela é mencionada por Taciano, um dos historiadores romanos, dizendo: essa cidade se reconstruiu sozinha, sem pedir ajuda para Roma. Imagina o que é isso? Uma cidade ser completamente destruída, desmoronar todos os prédios, tudo que tinha,
e eles reconstruírem sem pedir nenhuma ajuda do Estado. Isso foi tão notório que ela ficou marcada na história de Roma. Está lá nos registros históricos de Roma, que essa cidade se reconstruiu sem precisar de ajuda. O nome dessa cidade é Laodiceia. Uma cidade próspera, bonita e rica. Mas Laodiceia tinha um problema. Ela tinha um problema com abastecimento de água. Você pode ver aqui no mapa, a Laodiceia ficava mais ou menos aqui, nessa região, aqui ó, Laodiceia, bem no meio das duas principais rotas. A rota que saía do mar aqui embaixo e subia para o mar Adriático lá em cima, norte e sul. Não é? E você tinha uma rota que saía de Éfeso e ia cortando toda a planície até o rio Eufrates. Então essa cidade estava no meio do maior entreposto comercial da história da humanidade. Se existia um lugar bom para estar naquela época do mundo, era ali. Eles estavam no lugar certo, na hora certa. Eles tinham tudo para se dar muito bem. Essa cidade ela é muito conhecida e o livro de Apocalipse vai falar dela, dizendo que ela tinha um problema sério de abastecimento. Essa cidade tinha duas cidades vizinhas. Vou mostrar aqui para vocês. Laodiceia está aqui no pontinho vermelho. Mais para cima, 9 quilômetros. Pertinho, né? Talvez mais perto do que daqui em Jandira. Dá para ir a pé, né? De Laodiceia para Hierápolis. Hierápolis era uma cidade famosíssima. Sabe por quê? Aí, Du, lá em Hierápolis foi fundada a primeira faculdade de anatomia médica da história da humanidade. Uau! Um cara chamado Alexandre Laodicense fundou uma escola de estudos médicos lá. E essa cidade se tornou extremamente famosa por causa da medicina, porque lá em Hierápolis tem fontes de águas termais. E essas fontes de águas termais, eles acreditavam que curava. E não só acreditava, curava de verdade. Porque eles pegavam essa água que era cheia de zinco, e prata, e cálcio, e faziam uma lama, uma misturinha dessa água, e com o pozinho dessa água que saía com a lama dessa região, se fazia um remédio que passava-se nos olhos e curava a cegueira, por exemplo. Alguns tipos de inflamação nos olhos, alguns tipos de cataratas, alguns tipos de doenças oculares eram curadas, e os médicos de lá ficaram famosos no mundo inteiro por oferecer cura para cegueira. Hierápolis, do lado, água quente. Além disso, Hierápolis se tornou um paraíso. Você já foi num lugar termal? Você já foi para Termas de Laranjais? Cara, aquilo é de Deus, velho. Vai ter uma terma de Laranjais no céu. Eu nunca fui, eu só vejo as fotos e as falas de quem já foi. Mas eu já fui em lugares de águas termais também. E é muito legal você pular numa piscina e você saber que aquela água saiu fervendo debaixo da terra. Eu nadei lá em cima de São Pedro do Atacama, lá no Chile, lá em cima do Chile, norte do Chile. Eu pulei numa piscina, comecei a nadar, botei o pé no chão, queimei meu pé, porque a água saía fervendo do chão, da terra. Não é? Então é muito legal essa coisa de águas, virou um paraíso romano. Então Hierápolis era famosa pelas suas águas quentes que curavam e que traziam entretenimento e diversão. Do lado de Laodiceia havia uma outra cidadezinha que a gente conhece, está citada na Bíblia, tem um livro dirigido a eles, Colosso. Está aqui, ó, do lado, 15 quilômetros. É só descer a estradinha ali do lado, 15 quilômetros abaixo estava Colosso. A cidade de Colossos era uma cidade que ficava no meio de uma floresta e ela tinha um dos rios de águas mais geladas que havia em toda a região. Eles adoravam a água de Colosso, era famosa em toda a região, uma água gelada, uma água limpa, uma água cristalina. Mas Laodiceia tinha um problema sério. Não tinha nem água quente, nem água gelada. E a água, o rio que passava perto de Laodiceia se chama Rio Lico. Esse é chamado Vale do Rio Lico. A água que passava em Laodiceia era uma água que tinha muito cálcio. E a água que tem muito cálcio é conhecida como água pesada, ou água calcificada.
É muito comum, por exemplo, na Argentina. Se um dia você já foi na Argentina e você toma a água da Argentina, é a pior desgraça que tem na face do planeta Terra aquilo. É intragável, não é, Rafa? Rafa foi para a Argentina, chegou na Argentina, comprou, tomou água no hotel. Pô, que água ruim! Deve ser horrível, vou no mercado comprar. Foi no mercado, comprou um galão de 5 litros de água, voltou para o hotel, tomou, ruim de novo. A mesma água ruim, não é? E não tem água boa na Argentina, é uma água pesada. E ela é salobra. Agora, Laodiceia tinha um outro problema de água. Além da água ser pesada e da água ser salobra, eles tinham um problema porque eles tinham que buscar água muito longe. E eles tinham que construir aquedutos de 2, 3 quilômetros. E os aquedutos eram construídos em pedra. Então você imagina a pedra no sol, trazendo água durante 3 quilômetros. Chega lá essa água salobra, pesada, calcificada e morna. Água morna. Agora você imagina você tomar água da Argentina morna. Na Europa também tem, diz que a Suíça tem muito problema com água calcificada, diz que a água é terrível lá. Mas essa ideia, ela está presente nesse texto. E Jesus vai usar a geografia dessa região para ensinar alguma coisa para aquela comunidade. Água gelada, água quente é muito bom. Mas água morna e calcificada, pesada, é intragável. Segunda coisa interessante é esse pozinho aí, que eu mencionei para vocês, o pó frígio. Isso aí é uma latinha, um pedaço de uma latinha que eles encontraram, cavando lá, os arqueólogos encontraram, e dentro tem uma pasta cinza, feita de zinco, prata e alguns outros compostos, e essa pasta era a pasta famosa usada nos olhos. E ele foi conhecido como pó frígio porque eles ofereciam cura para os olhos. Mas Laodiceia, além de ser uma cidade rica, cercada de 2 cidades prósperas e também ricas, que se reconstruiu sozinha, lembra do terremoto que eu citei? Colosso foi destruído completamente, nunca foi reconstruído. Hierápolis foi destruído completamente, nunca foi reconstruído. Das 3 grandes cidades da região, qual foi a única que prevaleceu? Laodiceia. Laodiceia se reconstruiu e agora ela tinha nas mãos, além de ser o principal entreposto comercial da região, ela tinha o monopólio da água quente e do pó que curava os olhos, e ela tinha o monopólio das ovelhas negras. Porque aquela região é muito característica por ovelhas de lã negra, uma lã bem fofinha e macia. E Laodiceia também era conhecida como uma cidade que produzia as melhores roupas de lã, os melhores tecidos de lã de toda aquela região. Tem mais um detalhe geográfico importante nessa história. Quando você lava roupa na água calcificada, existe um problema muito sério. Principalmente com roupa clara. Ela mancha a roupa. E os laodicenses acabaram preferindo cultivar e continuar investindo na lã preta, porque as roupas mais escuras não mancham, não ficam amareladas, mas as roupas brancas amarelam na água calcificada. Então, em Laodiceia, o chique, o famoso, o rico, ele andava vestido de preto. Não é? Porque as roupas mais finas, mais caras, eram pretas. Gente, a cidade era tão grande, tão rica, que ela tinha 2 ágoras. Ágora, igual a gente fala agora, só que com acento no A primeiro. Ágora. Sabe o que é ágora? Ágora é uma praça grande, uma praça central enorme, tipo o Boulevard de Barueri, tipo o calçadão de Osasco. Só que os caras eram mais chiques ainda. Porque as 2 ágoras que tinham em Laodiceia eram cobertas. É ostentação completa, é shopping, só faltava ar-condicionado. Não é? E dentro da ágora
funcionava todo o centro de existência da cidade. Todo mundo ia para a Ágora fazer negócios. Então lá estavam os prédios públicos, o Senado, os representantes do Estado, estavam os templos religiosos, estava o estádio de futebol ao lado, estava a feira pública, estavam as lojas para você comprar comida. Tudo funcionava dentro da Ágora, shopping center. E todo mundo ia para a Ágora fazer negócios. Se havia um lugar que você não podia passar um dia sem ir lá, era na Ágora. E os laodicenses se orgulhavam por ter 2 ágoras e serem muito ricos. Agora vamos olhar para esse texto, que está na minha Bíblia, na sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. É uma testemunha fiel e a verdadeira origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morna, nem fria nem quente, estou prestes a vomitá-la da minha boca. Você diz: eu sou rico e próspero, não preciso de nada. E não percebe que é na verdade infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino a quem eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Está aí a carta aos Laodicenses. Essa carta praticamente se explica somente conhecendo os dados geográficos que eu passei para vocês. Há um problema no entendimento dessa carta historicamente. Algumas pessoas diziam: não, nós temos que ser crentes quentes, fervorosos, e não quentes frios. E alguns pastores pregam por aí, talvez você já tenha ouvido uma pregação falando de Laodiceia, dizendo: Deus prefere um crente frio, um crente que não ora, um cara que não lê a Bíblia, que apostata da fé, do que um cara morno que está ali. Não tem nada a ver isso. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas o texto diz para a gente que tanto quente quanto frio é bom. No caso da parábola que Jesus usa para falar com aquela comunidade, ele está dizendo o seguinte: crente é bom, quente, porque crente quente cura. A água quente era sinal para aquela comunidade de cura. Haviam as piscinas termais que eram medicinais. Então a água quente é bom, porque essa água cura. Essa água sara feridas. Essa água produz uma pomada que tira a cegueira dos olhos. Água quente é bom, mas a água fria também é bom. Água fria é excelente, principalmente para quem tinha que tomar água pesada e morna. Então ele está pensando em Colosso e dizendo: se você mora perto de um lugar que tem uma aguinha que vem da montanha, trincando de gelada, e é uma água leve e gostosa, isso é excelente. Porque essa água refresca. E ele está dizendo: vocês, laodicenses, nem curam, nem refrescam. Vocês não produzem nada de bom. O que vocês produzem, a vida dessa comunidade, é como uma água morna. E ele está dizendo o seguinte: essa água morna é aquela água que você bebe
E essa ilustração que ele usa, você põe na boca e você segura na boca, e a sua vontade é, você está procurando um lugar para cuspir, porque aquilo é ruim, aquilo é salobro, aquilo é morno, aquilo não presta para nada. E o que Jesus está dizendo para aquela comunidade é: quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês não são nem úteis no sentido de curar, nem úteis no sentido de refrescar a vida de ninguém. Vocês são mornos e vocês causam ânsia de vômito. Agora, pensa bem comigo. Estava tudo bem com aquela comunidade. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas em nenhum momento Deus fala que aquela comunidade comete pecado. Eles não mentiam, eles não roubavam, eles não matavam, eles não faziam mal para ninguém. Todos os registros dizem que aquela comunidade era muito bem aceita dentro daquela cidade. Havia respeito pela igreja aos Laodicenses. Se você vai ler as outras cartas de Apocalipse, Esmirna é perseguida, Filadélfia tem tribulação, todas as igrejas estão passando por problemas, mas a única que goza de paz na comunidade onde eles viviam era Laodiceia. Laodiceia era uma comunidade, uma igreja amada na sua região. O pessoal gostava daquela igreja, todo mundo falava bem dos laodicenses. Eles eram queridos na cidade, estava tudo indo bem com eles. Então não era uma igreja que cometia grandes pecados, no sentido de ação, de prática. O pecado daquela igreja era um pecado que não era para com os outros. O pecado daquela igreja era um pecado para com Deus. E o pecado daquela igreja era um pecado para com Deus, no sentido deles dizerem para si mesmos: não preciso do Senhor. Eu tenho tudo. Minha conta está cheia. Minhas ovelhas estão dando lã. Eu desfruto do monopólio da água que cura e da água fresca. Eu sou uma cidade rica, eu sou poderosa, e talvez Laodiceia gritaria como aquela famosa atriz da novela: eu sou rica! Laodiceia, eu sou rica. Eu não preciso de nada. E essa é a acusação do Senhor contra aquela comunidade. Ela ter o sentimento de que a sua segurança, de que a sua estabilidade econômica, que a ausência de perseguição, que dinheiro na conta e a ausência de necessidade significava que eu não preciso mais de Deus. E essa é a grande lição desse texto. Esse texto é escrito para mim e para você, porque no final do texto ele diz isso: a todas as igrejas, o Espírito diz. A todo ouvido que ouvir, preste atenção. Então essa não é uma mensagem para Laodiceia, essa é uma mensagem para nós aqui, hoje, no Brasil. Nós vivemos tempos de grande esperança econômica para o país. O dólar está baixando, a bolsa da Bovespa batendo todos os recordes de subir. O mercado financeiro começou a se aquecer, o mercado imobiliário está começando a ir bem, as casas estão começando a vender, as pessoas estão começando a achar emprego, as coisas estão começando a se acertar, e existe no brasileiro um fervor, um desejo dentro do coração de todo brasileiro de que agora vai, agora finalmente nós vamos ter o que nós precisamos. Nós vamos nos tornar ricos e nós não vamos precisar de mais nada, porque o governo vai dar segurança pública, eu vou ter um revólver dentro de casa, porque os meus filhos vão para a escola e ninguém vai ensinar para eles ser gay, então está tudo bem na educação dos meus filhos, porque vai dar tudo certo na economia e a gente vai conseguir emprego, casa própria, carro, ganhar bem e o Brasil vai bem e aí está tudo bem. Eu sou rico e eu não preciso de nada. Deixa eu te contar a história de um rei. Eu adoro contos. Contos de criança, sabe historinha de criança? Eu sou um leitor ávido de historinha de crianças, né? Para os meus filhos e para mim mesmo. Eu já fui muito tocado por Deus por uma historinha de criança. Mas
Tem uma história que eu gosto em particular, um conto dinamarquês. Nesse conto fala-se de um bandido que mudou-se para uma nova cidade. E nessa nova cidade ele viu uma oportunidade de trabalho se tornando um tecelão de um tecido jamais conhecido na história. Ele descobriu a fórmula de como tecer fios invisíveis e fazer uma roupa invisível. E ele então foi para o rei desse país e ofereceu a coisa mais moderna que existia no mundo, o tecelão de roupas invisíveis. E esse rei ficou encantado com aquilo. Só que ele disse para o rei: rei, esse negócio de roupas invisíveis não é qualquer um que pode ver. Apenas os mais sábios, apenas os mais inteligentes, apenas aqueles que são mais acima de todos conseguem entender o que é uma roupa invisível. E o rei falou: não, mas eu sou um rei sábio, eu sou um rei inteligente, então faça para mim a roupa invisível. E o rei mandou dar para esse tecelão todos os tesouros do seu reino, dê para ele tudo que ele precisa, baús de ouro, compre tudo que ele quiser. E esse tecelão então passou os próximos meses, noite e dia, sentado lá, tecendo um fio invisível. E ele passou dia e noite, dia e noite, dia e noite, tecendo o fio invisível. Depois de um tempo, o rei ficou curioso, não aguentou. E ele foi lá ver a roupa invisível. E esse tecelão então tirou a roupa de cima do negócio de tecer. E aí então ele mostrou para o rei: está aqui a roupa, rei. E o rei pensou consigo mesmo: se eu falar que eu não estou vendo a roupa invisível, eu vou ser um idiota. As pessoas vão achar que eu sou incompetente para reinar, porque somente as pessoas inteligentes conseguem ver a roupa invisível. Então o rei olhou e falou assim: mas que roupa linda! E todos os outros servos do rei, olhando para aquilo, falaram assim: bom, se eu falar para o rei que aquilo que o rei está vendo é mentira, porque eu não sou um servo bom para exercer o meu cargo. Então todos eles, junto com o rei, disseram: mas que roupa linda, rei! E aí então o rei decidiu sair na rua com a sua roupa invisível. Fizeram as vestimentas do rei, o rei se vestiu, arrancou todas as suas roupas e botou a roupa invisível. E o rei então saiu pelo centro da cidade, com as trombetas tocando, com as suas comissões de servo, e o rei andando pela cidade com a roupa invisível, achando-se o rei mais importante do reino mais importante, porque ele era o rei sábio que conseguia ver a roupa invisível. Num dado momento, uma criança no meio da multidão, uma criança simples, com o olhar de inocência de uma criança, gritou: o rei está pelado! E todas as pessoas começaram a rir e dizer: é verdade, ele está pelado. E as pessoas riam e riam, o rei está pelado, o rei está pelado. E aí o rei olhou e começou a se encolher, mas ele pensou: se eu mostrar que eu não estou com a roupa invisível, vão continuar rindo de mim. Então ele pôs-se em postura e continuou desfilando pelado pela cidade com a sua roupa invisível. Essa história, e eu gosto dos contos porque todos eles têm propósito. E o propósito desse conto é dizer como a sabedoria dos homens é tola. Quando os homens acham que eles são sábios e são inteligentes, e que eles têm capacidade de sozinhos discernir o que é melhor para si. Olha que interessante. Os laodicenses olhavam para a sua situação e diziam: eu me visto com lã negra, eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho os meus bolsos cheios de riqueza, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. E os laodicenses eram como o rei desfilando com a roupa invisível. E o Senhor olha para os laodicenses como aquele menino e grita aos ouvidos dos laodicenses: ele está cego, ele está nu, ele está mostrando tudo, está pelado. E os laodicenses recebem essa mensagem.
Mas essa mensagem é uma mensagem não para os laodicenses, mas para mim e para você. Alguns de nós achamos que, de fato, as coisas que nós conquistamos na vida, o carro que temos, o bairro onde moramos, o emprego que conquistamos, os títulos que temos antes do nome, algumas pessoas acham que quando puxam o seu extrato bancário, isso de fato os faz pessoas especiais. E essas pessoas esperam ser tratadas melhores do que os outros, cheias de orgulho e de autossuficiência. E Deus está gritando para essas pessoas: vocês são cegos, vocês estão pelados, vocês são miseráveis, pobres, desgraçados, que estão andando na vida, pelados na frente de todo mundo. E todo mundo está rindo da sua cara, da sua nudez, só você não percebe. Talvez, querido, essa seja a tua condição. Talvez seja esse o seu pensamento. Que o Brasil melhorando, que a economia dando certo, que a escola não ensinando gênero, que você tendo um revólver em casa, a sua vida está resolvida. Talvez você esteja cego por essas coisas. Talvez você esteja olhando somente para o que é material e para aquilo que você pode adquirir e colocando nessas coisas a sua confiança. E esse era o pecado dos laodicenses. O pecado dos laodicenses não era a riqueza. O pecado dos laodicenses era achar que a riqueza era a solução para os seus problemas e não o Senhor. Era a riqueza que ia trazer felicidade e não o Senhor. A segurança deles estava na riqueza e não no Senhor. A satisfação, o orgulho deles estava cheio da riqueza e não do Senhor. E isso nos leva a parar para pensar, todos nós, o que você tem se orgulhado na sua vida. É interessante que o Senhor então diz para os laodicenses, comerciantes espetaculares: vem para a ágora comigo. Ele usa um verbo muito interessante, agorazo, que significa vem negociar comigo. E agora Deus nos chama, a todos nós, para ao invés de confiarmos naquilo que nós mesmos podemos produzir, nas forças das nossas mãos, na economia, no país, na estabilidade econômica, Deus fala assim: vem negociar comigo. E Deus negocia 3 coisas aqui. A primeira coisa que Deus negocia é o valor das pessoas. Ele diz: vocês estão cheios de ouro no bolso, mas o ouro de vocês é ouro de tolo. Sabe o que é ouro de tolo? Sabe que na Grécia Antiga era muito comum as pessoas enganarem as outras. E um dos jeitos de enganar as pessoas era misturando ouro com ferro. Então se fazia uma liga ou de ferro ou de chumbo com ouro, e se vendia isso para as pessoas como se fosse ouro de verdade. Mas quando você pega o ouro de verdade e você joga no fogo, tudo aquilo que tem de ferro, de chumbo dentro dele, sobe. Porque o ouro é um metal mais pesado, então ele desce. E o que Deus está dizendo para eles é: vocês estão cheios de bolsos, lotados de ouro de tolo. E eu estou chamando para vocês trocarem o seu ouro de tolo, essa grana, essa confiança nas riquezas, pelo ouro que eu posso oferecer para vocês. Um ouro que já foi refinado pelo fogo. E Deus está dizendo: ao invés de você confiar nas riquezas desse mundo, que podem ser extremamente enganosas, confie nas riquezas que eu tenho para oferecer para você. E que o valor de vocês não está por aquilo que vocês têm, mas por quem vocês são. Eu não sei se você percebeu, mas os tempos dos verbos, os Tessalonicenses estão o tempo todo dizendo: eu tenho riquezas e eu não tenho falta de nada. A vida dessas pessoas era centrada em quê? Ter. E aí Jesus fala: negociem comigo para que vocês sejam. Porque Jesus não está preocupado com ter,
Jesus está preocupado com ser. E Ele está preocupado com o caráter, porque a verdadeira riqueza da vida de alguém não é quanto dinheiro ela tem no bolso, mas quão próxima ela está de Deus e quão transformada ela tem sido pelo Senhor. A próxima oferta é muito interessante porque os laodicenses não podiam ter roupas brancas porque as roupas brancas manchavam na água da cidade. E Jesus diz: venham até mim com as suas roupas pretas e troque as roupas pretas por algo que vocês não conseguem conquistar sozinhos, roupas brancas. E sempre na Bíblia, roupas brancas são sinal de santidade, de mudança de vida, de mudança de caráter, de ser alguém parecido com Deus. E aí ele vai dizer: troquem essas roupas de vocês, essa lã negra que vocês tanto se orgulham, pela roupa branca, que eu posso dar para vocês. E a última oferta do Senhor é muito curiosa, porque eles se achavam e se orgulhavam de ter criado uma pasta que curava os olhos. Mas o Senhor diz para eles: vocês são cegos. Vocês não conseguem ver a própria situação de nudez de vocês. E eu quero convidar vocês para vocês passarem a pasta, o creme, o colírio que eu tenho para os olhos de vocês, para que finalmente vocês vejam a condição de vocês e não confiem mais em vocês mesmos, naquilo que vocês podem produzir, mas confiem em mim. A carta aos Laodicenses está dizendo para todos nós quais são os verdadeiros valores da vida. Para os Laodicenses, o verdadeiro valor da vida era ter dinheiro, era ser rico, era isso que eles se dedicavam. Era uma cidade voltada para a economia, como São Paulo. Eles viviam para produzir, para ganhar, para ter status social, para vestir a roupa correta diante da sociedade, para que os homens os aceitassem, para serem acolhidos na comunidade. Eles viviam de um jeito em que qualquer pessoa que chegasse lá em Laodiceia ia dizer: cara, esses caras são prósperos. Como qualquer pessoa que vem em São Paulo, olha para a cidade de São Paulo e fala: rapaz, aqui tem dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas de fora vem para cá. Não é? São prósperos. Olha os carros que eles dirigem, olha as casas que eles moram, olha as roupas que eles têm, olha os cursos que eles fazem, e as pessoas se iludem com tudo isso. Mas o Senhor não se ilude com tudo isso. Esse orgulho da riqueza causa no Senhor ânsia de vômito. E não só ânsia de vômito, porque o final do texto vai dizer para a gente: eu amo vocês. E lembre-se disso, essa é uma carta para a igreja, não é para incrédulos, é para os crentes. E o Senhor está dizendo que eles são crentes: vocês são meus amados. E o termo que Deus vai usar depois é um termo grego, paideo, que significa o ensino, a educação dada pelo Pai. Então Deus está dizendo: eu amo vocês e eu educo vocês como os meus filhos. Mas se for preciso, eu sou severo também. E ele diz: eu corrijo vocês. E Deus faz uma ameaça para aquela comunidade. Comunidade de Laodiceia. Eu estou batendo na porta dessa igreja. E aqui vem uma ilustração extremamente interessante. Coração não tem porta. Jesus não está batendo na porta de ninguém. Não é uma pessoa. Ele está escrevendo para uma igreja. Igreja tem porta, está lá, outra aqui. E ele está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor da igreja. Começa o texto assim: eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou a testemunha verdadeira, eu sou aquele que olha para vocês e consegue ver a verdade do coração de vocês, e eu estou dizendo para vocês que o orgulho que vocês têm, essa autossuficiência de vocês não é boa. E aí ele vai frequentar o culto daquela igreja, e ela é uma igreja que, de tão orgulhosa da sua riqueza, fechou as portas e deixou Jesus do lado de fora. Você consegue imaginar uma cena dessa? Se Jesus chegasse aqui para o culto hoje, e ele estivesse do lado de fora,
e a porta trancada, e Jesus batendo na porta. E ele diz isso: eu estou à porta batendo. Isso demonstra que ele está fazendo isso já há algum tempo. Mas ninguém abriu a porta para ele. Por quê? Porque eles não confiavam mais nele. Porque eles colocaram ele para fora da vida daquela igreja. Aquela igreja estava muito bem sem Jesus. Nós somos ricos. Nós temos cadeira estofada, nós temos ar-condicionado, nós temos playground para as crianças, nós temos estacionamento VIP, nós temos banheiros luxuosos, nós atendemos vocês com todos os serviços. Mas e Jesus? Não, Jesus não precisa. A gente tem tudo de bom para oferecer. Existem inúmeras igrejas assim nos dias de hoje. Existem inúmeros cristãos assim no dia de hoje, que procuram uma igreja que tem ar-condicionado, que procuram uma igreja que tem estacionamento VIP, que procuram uma igreja que tem playground, que procuram uma igreja, e eu já recebi pessoas aqui, nessa comunidade, com listinha. Uma vez veio um casal visitar a nossa igreja na quarta-feira, chegou aqui, o pai, a mãe, as duas crianças, terminou o culto, me procuraram: pastor, eu posso conversar com você? Pode. Sentou do meu lado: pastor, aqui tem estacionamento? Não, não tem. Xizinho. Ô pastor, aqui nessa igreja aqui, como é que é o departamento infantil? Vocês têm profissionais qualificados, com diploma, formados? Não, não tem, é tudo voluntário. Xizinho. Ô pastor, aqui vocês, como é que funciona aqui? Tem ar-condicionado? Não tem ar-condicionado, né? Estou vendo aqui e tal. E aí o cara foi marcando. Ele não me perguntou nada da doutrina da igreja. Ele não me perguntou nada da fé que nós temos em Jesus. Porque ele não estava procurando Jesus. Ele estava procurando aquilo que agrada o coração dele. Ele não está procurando um relacionamento com Deus. Ele está procurando facilidades, shopping, ágora. E muitas dessas pessoas vêm dentro da comunidade cristã não porque elas querem Jesus, não porque elas querem uma vida de purificação como o ouro, uma vida de santidade como a roupa branca, uma vida de cura da cegueira espiritual e de uma visão errada do mundo e da sociedade. Ele não quer isso. Ele quer vir na igreja para ouvir uma coisa que o agrade e que diga para ele: se você fizer isso, isso e isso, você vai ficar rico, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, sua empresa vai bem, vai dar tudo certo na tua vida, você vai prosperar, o Brasil vai para frente, mensagem positiva, figuinha, cruza o dedo, fé em Deus, pezinho de coelho, que vier mais, vamos para frente que vai dar tudo certo. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, que está preocupada com a ágora, mas não com Jesus. Essa igreja que se reúne para agradar egos de pessoas de: eu quero ser rico, eu quero ter prosperidade, eu quero que dê tudo certo na minha vida. Essas pessoas trancaram as portas da igreja e disseram: Jesus pode ficar de fora, não faz falta ele aqui. E agora Jesus está batendo as portas de Laodiceia, daquela comunidade, desta igreja e de todas as igrejas, para que elas não se esqueçam: olha, quem tem que estar aí dentro sou eu. E ele está lá batendo e dizendo: olha, se alguém aí dentro ouvir o meu barulho aqui fora, abre a porta. Porque eu quero entrar e eu quero ter comunhão com vocês. E eu quero negociar com vocês para trazer para vocês o que vocês não têm: pureza, santidade, uma visão adequada do mundo e da sociedade. Eu quero entrar e negociar com vocês, e eu quero jantar com vocês. E aqui Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão com essa comunidade. Nós vemos igrejas assim no Novo Testamento. A Bíblia diz que a igreja de Corinto, quando ela se reunia, eles não se reuniam para a glória de Deus, Deus não participava daquele culto.
Porque os pobres, eles iam para a igreja pensando assim: não vou trabalhar, porque no domingo vai ter comida na igreja, os ricos vão levar comida, então que se dane o meu trabalho, vou descansar a semana inteira, domingo eu como na conta dos ricos. Ao mesmo tempo, os ricos pensavam assim: mano, aquela pobraiada vai vir na igreja, nós vamos ter que dividir com eles, então vamos fazer o seguinte, vamos chegar primeiro, vamos já começar a jantar assim que a gente chegar, todo mundo come rapidinho, toma rapidinho todo o vinho, para quando a pobraiada chegar não ter nada para eles, eles ficam que sobrar. E alguns deles estavam ficando até bêbados dentro da igreja. E aí o texto de Corinto vai dizer: olha, é por isso que Deus não participa desse jantar de vocês. Não é para o Senhor que vocês se reúnem para o mal. Porque está cada um buscando os seus próprios interesses. E aí o texto vai dizer para a gente que o Senhor está disciplinando aquela igreja. Alguns de vocês estão doentes e outros de vocês já morreram. Porque vocês estão buscando os seus próprios interesses e não estão se reunindo para ter comunhão com o Senhor. E agora, João está dizendo para os laodicenses: se vocês continuarem deixando o Senhor para fora, a reunião de vocês vai continuar sendo uma reunião vazia, e o que ela vai produzir é morte, é disciplina, é castigo, porque Deus ama a igreja e Ele não vai permitir que a igreja dele viva assim. E aí então ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte, e essa promessa já não tem mais a ver com a vida aqui na terra, não nesse período da história. João olha lá para o futuro, e ele olha quando Jesus voltar, e ele diz: olha, Jesus, ele assentou-se no trono de Deus, e ele tem uma promessa para todas aquelas comunidades cristãs que abrirem as portas para Ele, que negociarem com Ele e comprarem dele pureza, santidade, visão correta da vida. Todas as comunidades cristãs que de fato forem fiéis a Ele e que tiverem comunhão com Ele, elas se assentarão no trono junto com Ele. Agora pensa nessa bomba caindo no colo dos laodicenses, que já se achavam muita coisa. E Jesus diz: vocês não são nada, mas se vocês me ouvirem, se vocês abrirem essa porta trancada para mim, e permitir que eu faça parte dessa comunidade, que a confiança de vocês, que a centralidade da vida de vocês esteja em mim, então, nesse momento, vocês vão no futuro, quando eu voltar, sentar comigo no trono e reinar comigo. Essa é a promessa para aquela comunidade. Se você, querido, quer ser rei no futuro, não seja príncipe agora. Não viva como príncipe agora. É isso que Deus está dizendo para aquela comunidade. Humilhem-se, quebrantem-se, percebam a sua condição real. Vocês não são nada. Vocês são desgraçados, miseráveis. Vocês não são as pessoas que entram na ágora com respeito. Vocês são os mendigos que estão na porta da ágora de Deus, com roupas sujas, pelados, cegos, nus, desesperados, carentes de um Deus que negocie com vocês coisas que vocês não podem ter. De um Deus que pegue o seu ouro de tolo e te dê ouro purificado. De um Deus que pegue a sua nudez e cubra com santidade. De um Deus que pega a tua cegueira de mente e faça os teus olhos se abrirem para ver uma visão de mundo completamente diferente do materialismo que vocês estão cheios, da autossuficiência de vocês. Esse é o convite. Não para mim, como indivíduo, mas para todos nós como comunidade cristã, que nós lembremos disso, que os verdadeiros valores não são as riquezas desse mundo, que os verdadeiros valores não são dinheiro, não são riquezas, não são falta de necessidades. Os verdadeiros valores de um cristão, aquilo que a igreja deve mais preservar, é a pureza,
a santidade e uma visão bíblica adequada da história, da vida, de mim mesmo, do outro, do mundo, de Cristo. E é triste ver, nos nossos dias, igrejas com portas fechadas e com Jesus batendo e não podendo entrar naquele culto, porque as pessoas estão ali dentro buscando seus próprios interesses, suas próprias riquezas, seus próprios valores, seus próprios pensamentos, aquilo que ele julga ser certo e não aquilo que vem da boca do Senhor. A minha pergunta é: você, como membro dessa igreja, como alguém que tem participado dessa comunidade, quais têm sido os seus valores? O que você tem colocado peso na tua vida? A que você tem se dedicado mais? A ter bens? A matéria? A carro, casa, trabalho, dinheiro? Ou a pureza? A santidade? A visão bíblica correta da vida? Essa carta aos Laodicenses diz para todos nós que nós temos uma função no mundo. A nossa função é trazer para o mundo cura. A nossa função é trazer para o mundo refresco espiritual. E o mundo só vai ser curado ou refrescado por meio de uma igreja pura, santa e com uma visão correta, bíblica, perfeita acerca de quem Deus é, de quem nós somos e do que nós precisamos ser para o mundo. Não sejamos água morna. Não estejamos preocupados com as coisas que não são as preocupações de Deus. Não frequentemos um templo preocupados em satisfazer os nossos próprios prazeres, mas em sermos puros, santos, transformados com a visão celestial. Essa é a mensagem para mim e para você. E o texto termina dizendo isso. Quem diz isso é a Trindade. Porque o texto diz, quem começa falando é Jesus, e ele diz, o Espírito de Deus, mas esse mesmo Jesus está sentado no trono do Pai. E é o Deus Santo, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo para todas as igrejas, em todas as épocas da história, não se reúnam preocupados em ter. Se reúnam preocupados em ser puros, santos, com a visão correta, que curam e que refrescam o mundo com a presença de Deus. Esse é o convite para todos nós. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela beleza do teu livro santo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter usado João e nos levado a essa reflexão. Nós vivemos num mundo materialista que o tempo todo está dizendo para a gente que ser é ter. E que a gente precisa ter carro, que a gente precisa morar em tal bairro, e que a gente precisa conseguir ganhar tanto, e que a gente precisa subir em tal cargo, e o mundo está enchendo a gente, e muitos de nós, ó Deus, temos vivido constantemente para termos coisas. E nessa busca desesperada por termos coisas, temos deixado de ser puros, santos, de olharmos com a visão do Senhor. E quando nós agimos assim, ó Deus, quando nós adquirimos mais e mais e mais e mais coisas e nos confiamos nessas coisas, nós colocamos o Senhor para fora das nossas vidas, da tua igreja, e nós dizemos, não precisamos mais de ti, não precisamos dos teus valores, não precisamos ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Ó Deus, por favor, age nos nossos corações. Muda as nossas vidas. Não permita, Senhor, que a nossa igreja, a primeira igreja batista em Barueri, seja uma igreja centrada na matéria, seja uma igreja centrada em ter, que a nossa ênfase, que o nosso coração, que a vida dessa comunidade seja centrada na pureza,
na santidade, na visão bíblica centrada em Jesus Cristo, e que o Senhor entre por estas portas e participe das nossas reuniões, e que a sua presença seja vista no nosso meio, e que a sua presença no nosso meio produza nesse mundo cura, produza nesse mundo santidade, produza nesse mundo visão correta, produza nesse mundo refresco espiritual, que a presença do Senhor na tua igreja faça dessa igreja talvez não a mais aceita, talvez a não a mais querida, talvez aquela que ninguém vai olhar e vai dizer, como eles são ricos e importantes, mas que nós sejamos relevantes pela tua presença no nosso meio, e pelo que o Senhor tem feito nas pessoas que estão aqui. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém?